Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Chas Freeman, diplomata aposentado, embaixador e ex-secretário assistente de defesa. Obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. Prazer estar com você, mesmo que eu esteja me passando pelo Papai Noel com uma camisa vermelha. É uma boa cor. Bem, na geoeconomia, costuma-se apontar que é previsível que o declínio de uma potência hegemônica possa desestruturar um sistema econômico internacional aberto e até desencadear guerras, porque uma hegemonia confiante tem interesse em manter a confiança em um sistema de comércio aberto e pacífico enquanto domina. Em contraste, uma hegemonia em declínio provavelmente transformará sua antiga posição dominante em arma para impedir a ascensão de rivais e pode até recorrer à força militar para manter sua posição enfraquecida. Uma das áreas em que isso pode ser observado é na liberdade de navegação, aqueles corredores marítimos abertos por onde os navios podem navegar para o comércio. Eles têm sido fundamentais para o sistema aberto de comércio e paz por décadas, mas esse sistema agora parece estar se fechando. Temos conflitos no Caribe, ameaças contra o Canal do Panamá e um bloqueio à Venezuela. Vemos ataques a embarcações civis no Mar Negro e esforços para transformar, ao que parece, o Mar Negro em um lago da OTAN. Também estamos vendo problemas no Ártico e no leste asiático. Então, mais uma vez, não faltam exemplos aqui. Como você está interpretando a situação? Bem, deixe-me começar endossando seu comentário sobre a perda de poder dos hegemons. Temos uma coincidência interessante. Por um lado, vemos os Estados Unidos recuando sob pressão da Rússia, sobrecarregados com compromissos no exterior e afirmando direitos de poder coercitivo que nunca haviam reivindicado antes. Voltarei a isso no contexto do direito do mar. Mas, por outro lado, também há um colapso interno. Hannah Arendt observou que, quando um grupo poderoso perde seu poder e privilégio, ele se volta para um homem forte, que então afirma que a perda de poder, seja de quem for o eleitorado, foi produto de um inimigo e identifica um inimigo, neste caso, interno. Essa é a tese de Carl Schmitt aplicada aos Estados Unidos. Então, ontem, ou melhor, na noite passada, tivemos o que foi chamado de discurso bah humbug de Donald Trump, uma mensagem de Natal em que ele fez todo tipo de afirmações extravagantes e sem fundamento, prometendo que tudo ficaria maravilhoso em alguns dias ou semanas. Eram as mesmas promessas vazias que ele já havia feito antes, e ele estava em negação da realidade, tanto internamente quanto externamente. Assim, temos essa coincidência de retração doméstica e internacional pelo líder dos Estados Unidos e pelos Estados Unidos como líder. No caso da lei do mar e da liberdade de navegação, isso tem sido problemático há bastante tempo. A expressão liberdade de navegação tem sido usada de forma incorreta nas chamadas operações de liberdade de navegação realizadas pela Marinha dos Estados Unidos, às vezes com a participação das marinhas britânica e de outros países europeus, contra nações que reivindicam direitos de controle sobre mares adjacentes, considerados indevidos ou excessivos. No Mar do Sul da China, por exemplo, a questão é apresentada como sendo de liberdade de navegação, quando, na verdade, o maior interesse nessa liberdade pertence à própria China, que de alguma forma é acusada de violá-la. Cerca de 2/3 do tráfego marítimo no Mar do Sul da China, aproximadamente 1/3 de todo o comércio marítimo mundial, é na realidade chinês. Esse tráfego está indo para ou vindo da China, seja em embarcações chinesas ou estrangeiras. Maybe in Chinese bottoms, it may be in foreign bottoms, but there's no country with a greater stake in freedom of navigation. Mas não há país com interesse maior na liberdade de navegação no Mar do Sul da China do que a própria China. Portanto, o que está em questão ali é, na verdade, um assunto técnico. Existem reivindicações antigas, ou em alguns casos mais recentes, entre os vários estados litorâneos do Mar do Sul da China.
Ou seja, a China tem reivindicações antigas, reafirmadas em termos das tradições jurídicas ocidentais na década de 1930 e novamente em 1948, por meio de um levantamento chinês sob o governo do Kuomintang em Nanjing, que traçou, creio que era uma linha de 11 pontos, delimitando reivindicações sobre rochas, recifes e outras formações no Mar do Sul da China em nome da China. Mais tarde, essa linha deve estar considerada 9 traços que era um grupo de ilhas ao de Tonkin. Island group to Vietnam in the Gulf of Tonkin. Mas a questão é que as reivindicações chinesas sobre os castelos de areia que eles construíram em cima de rochas na região estão delimitadas por linhas de base retas, em vez de linhas de base que sigam o contorno contínuo da costa. Portanto, consideramos isso inadequado, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Ironicamente, é claro, a China é signatária e ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Os Estados Unidos, embora tenham desempenhado um papel importante na elaboração do tratado, não o ratificaram e ainda assim dependem dele para várias questões. Um dos exemplos mais absurdos, no caso do Mar do Sul da China, foi a tentativa de usar as disposições do painel de arbitragem da Convenção para declarar as reivindicações chinesas de soberania inválidas. Mas a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar exclui explicitamente a resolução de questões de soberania. Portanto, isso é uma farsa jurídica completa, destinada a colocar a China na defensiva. Não adotamos a mesma posição em relação às 3 dezenas ou mais de ilhas ou rochedos que o Vietnã também guarneceu e fortificou. A reivindicação das Filipinas data de 1975, creio eu, e a da Malásia é um pouco posterior. De qualquer forma, é uma confusão. Assim, o direito do mar começa com os Estados Unidos, afirmando que seguem o direito do mar, mas sem fazer parte da Convenção. E o direito do mar tem outras disposições, assim como as leis de guerra, que estão sendo violadas agora no Caribe e no Pacífico Oriental. In the Caribbean now, and the Eastern Pacific. It is an act of war to sink a boat. Afundar um barco é um ato de guerra, seja ele transportando civis ou militares, em vez de interceptá-lo e inspecioná-lo em busca de contrabando, o que é permitido, e prender qualquer pessoa culpada de transportar contrabando, como drogas. Você não pode simplesmente matá-los. Não há devido processo legal. E mesmo assim, temos feito isso. Não apenas estamos cometendo esses assassinatos em barcos, como também matamos pelo menos 2 sobreviventes. No primeiro caso de um ataque a um barco, 2 pessoas sobreviveram por cerca de 45 minutos. Elas obviamente não representavam ameaça alguma a ninguém, estavam lutando por suas vidas, agarradas a destroços, e ainda assim foram atacadas novamente e assassinadas, aparentemente sob a direção do secretário de defesa, que se autodenomina secretário da guerra. Ele afirma que não viu isso. Ele não afirma que não ordenou, e isso é significativo porque o torna um criminoso de guerra. E é isso. Depois, os Estados Unidos também se envolveram em outros atos semelhantes. Todos esses são atos de pirataria, além de atos de guerra. Outros atos de pirataria incluem a apreensão de um petroleiro supostamente destinado a Cuba, sob a alegação infundada de que havia sido sancionado unilateralmente pelos Estados Unidos por supostamente, e de forma bastante incrível, transportar petróleo para o Hezbollah, que da última vez que verifiquei, não administra nenhum posto de gasolina no Líbano, e a Guarda Revolucionária Iraniana. Acho que a lei do mar entrou completamente em colapso e não é respeitada em lugar nenhum. Você mencionou várias outras infrações, mas não mencionou o Mar Vermelho, onde os Houthis realizaram um bloqueio terrestre bem-sucedido contra Israel. Eles tinham o direito legal de fazer isso sob a Convenção do Genocídio, estavam aplicando-a. A Convenção exige que os signatários, dos quais eles fazem parte, impeçam o genocídio e tomem medidas militares, se necessário, para fazê-lo. E os Estados Unidos gastaram
$1 bilhão, tentando o Homewood Kilthi, afassaram. Trying to hold this blockade and failed. Então isso faz parte, lamento dizer, de um colapso muito mais amplo do direito internacional. A falta de respeito pela Carta das Nações Unidas, pelas normas do pós-Segunda Guerra Mundial, pelas leis e convenções que foram criadas para refletir essas normas. Os resultados dos julgamentos de Nuremberg são violados diariamente pelos israelenses. E temos, você sabe, outros exemplos. A Ucrânia, por exemplo. A Rússia pode muito bem, em termos de seus próprios interesses nacionais e de segurança, ter um bom argumento para a necessidade de fazer o que fez na Ucrânia, invadir a Ucrânia, mas isso é ilegal, segundo o direito internacional. O fato de que os interesses nacionais russos sejam atendidos, assim como os interesses nacionais americanos são supostamente atendidos ao tentar estrangular a Venezuela, não torna essa ação legal. Does not make that action legal. So I would say, Glenn, I'm sorry about the length of all this. Então eu diria, Glenn, desculpe pela extensão de tudo isso, mas veja, esta é uma questão incrivelmente complexa e suas implicações são muito amplas. Estamos entrando em um mundo em que o Estado de Direito, a ordem baseada em regras, fundada no consenso dos participantes internacionais, está desaparecendo, se é que já não desapareceu. E estamos voltando aos séculos XVIII ou XVII, em termos de pirataria em alto mar, ações realizadas sem qualquer justificativa legal, sem reciprocidade de regras, sem aplicação de regulamentos, sem normas que regulem as ações de Estados soberanos, ou nesse caso de atores não estatais. Non-state actors. Como você compara os papéis dos Estados Unidos, da Rússia e da China na definição do controle marítimo? Quais são suas estratégias nessas regiões? Porque dá a impressão, é claro, de que para os chineses, como você mencionou antes, o Mar do Sul da China é obviamente uma prioridade. Imagino que eles queiram atravessar essa região, as duas cadeias de ilhas controladas pelos Estados Unidos. Os russos obviamente são muito sensíveis em relação à OTAN no Mar Negro, no Mar Báltico e no Ártico. Não apenas quanto à presença da aliança, mas também ao seu crescimento e à sua demanda, nem tão disfarçada assim, por dominância. Mas quais são as prioridades dos Estados Unidos aqui? Porque os Estados Unidos também estão em uma posição difícil. Precisam se reajustar. Em certo nível, querem conter os adversários, mas também precisam estabelecer prioridades, já que o poder é limitado. Então, como você vê as prioridades e os interesses concorrentes? Well, I think in the case of the United States, as you indicated, Bem, acho que no caso dos Estados Unidos, como você indicou ou sugeriu, nós tivemos essencialmente durante a Guerra Fria e o período pós-Segunda Guerra Mundial, o controle efetivo dos mares do mundo. É claro que os russos e outros apareciam de vez em quando, mas basicamente os mares eram dominados pelos Estados Unidos, que substituíram a Marinha Britânica nesse papel. Portanto, estamos tentando manter esse controle, o que já não é mais possível. Ironicamente, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, com uma ou duas exceções significativas, confirmou as regras que os Estados Unidos haviam tentado impor. As exceções foram que tivemos de aceitar um limite de mar territorial de 12 milhas, em vez de 3 milhas. Isso foi algo com que o presidente Reagan concordou quando soube que havia submarinos soviéticos logo além do limite de 3 milhas, capaz de atingir alvos nos Estados Unidos com apenas alguns minutos de tempo de voo a partir de mísseis lançados de navios. A flight time from ship-borne missiles. And so you went for 12 miles, which was... E assim ele optou por 12 milhas, o que foi defendido por outros. Tradicionalmente, o mar territorial era definido pelo alcance dos canhões, e os canhões se tornaram mais precisos a distâncias maiores. Então esse foi um ponto. O outro eram as zonas econômicas exclusivas, isto é, zonas onde o leito marinho e os recursos acima dele deveriam ser explorados pelo Estado litorâneo, que tinha direitos exclusivos sobre eles. Os Estados Unidos, na verdade, foram pioneiros nesse conceito em uma disputa com o Canadá sobre os riquíssimos pesqueiros ao largo de Newfoundland e Nova Escócia.
Mas nós nos opusemos a isso quando o Peru e outros países da América do Sul reivindicaram um limite de 200 milhas, e finalmente concordamos com isso. Assim, os Estados Unidos estão em uma posição de tentar perpetuar direitos, modificados, como eu indiquei, que tivemos na era de nossa hegemonia global. Os chineses e os russos estão em uma posição difícil. Vou deixar os russos de lado por um momento, embora eu saiba que eles são uma preocupação particular para a Noruega no Ártico. Mas os chineses tradicionalmente não foram uma potência marítima. Sempre foram uma grande potência pesqueira em seus mares próximos, mas não em mares distantes. Agora estão ativos globalmente, a maior frota pesqueira do mundo, comandada por pessoas interessadas em conseguir peixe e não muito preocupadas com a legalidade do que fazem. Portanto, um grupo bastante duro, caso você nunca tenha se deparado com eles. Mas afinal, pescadores não costumam ser almas gentis, mesmo na Noruega, imagino. Então acho que no caso dos chineses, há vários interesses estratégicos. There are several strategic interests. One reflects the fact that the invasion of China. Isso reflete o fato de que a invasão da China pelo Ocidente, começando com os portugueses e espanhóis, depois os holandeses, os britânicos e mais tarde outros, incluindo os americanos quando nos tornamos independentes, veio do sul, através do Mar do Sul da China. Assim, a China deseja ter um perímetro defensivo afastado de sua costa para se proteger de uma repetição de tais ataques estrangeiros. Sendo o mais famoso deles, é claro, a conduta britânica nas guerras do ópio, ao afirmar o direito de vender narcóticos aos chineses, independentemente da posição do governo chinês. Há uma certa ironia nisso, considerando a questão do fentanil com os Estados Unidos no momento. Mas, de qualquer forma, esse é o primeiro ponto. Anyway, that's the first issue. And the second is that, as you indicated, o segundo ponto é que, como você mencionou antes, o Japão inventou a ideia das duas cadeias de ilhas como uma forma de defender seus territórios no Japão e no continente chinês. A Marinha dos Estados Unidos adotou esse conceito durante a Segunda Guerra Mundial, e nós procuramos romper as duas cadeias de ilhas pelo outro lado, a partir do Pacífico Oriental, atravessando as defesas japonesas e alcançando a China. E conseguimos fazer isso. Agora estamos de volta a uma situação em que os chineses afirmam ter o direito de controlar os mares, ou pelo menos de excluir embarcações estrangeiras hostis de sua área imediata nesses mares próximos. Nós patrulhamos essas águas de forma agressiva. Realizamos cerca de 4 patrulhas, incursões no espaço de segurança reivindicado pela China, bem ao longo do limite de 12 milhas, às vezes ultrapassando todos os dias. Portanto, estamos bem diante dos chineses e eles reagiram construindo uma enorme capacidade naval para lidar com isso. Então os chineses são uma questão à parte. Eles também têm interesse no Ártico, e agora, graças à política americana, que aproximou a China e a Rússia, mantém uma relação razoavelmente cooperativa com a Rússia nessa região. Não é uma cooperação total, porque os russos reivindicam direitos especiais, já que grande parte do Ártico faz fronteira com o território russo ou pertence à Rússia. Os russos, é claro, têm um forte interesse em impedir que o Mar Negro se torne um lago da OTAN. E aí, novamente, há muita história envolvida. A Marinha Britânica já tentou transformar o Mar Negro em um lago britânico, que teve relação com a Guerra da Crimeia no século XIX. Sebastopol, a principal base naval russa czarista no Mar Negro, foi o alvo do ataque britânico. Agora temos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com a Ucrânia apoiada pelas forças da OTAN, e uma espécie de vale-tudo no Mar Negro, com embarcações civis sendo atacadas de vários lados, em desrespeito ao direito internacional. A situação no Báltico também é muito complicada. Os membros bálticos da OTAN tentaram controlar a passagem russa pelo Báltico. Há fronteiras disputadas ali, assim como no Ártico. E como no Ártico, e aqui encerro, havia uma longa tradição de tolerância mútua entre a Noruega e a Rússia. Mesmo durante a Guerra Fria,
os russos respeitavam os acordos com a Noruega sobre as fronteiras árticas. During the Cold War, Mas agora que a OTAN está mais agressiva e já não é vista pelos russos como uma aliança defensiva, parece-me que esse modus vivendi entre a Noruega e a Rússia está em certa medida ameaçado. modus vivendi between Norway and Russia is in some jeopardy. Bem, parece que para a Rússia, o acesso a vias navegáveis tem sido uma parte fundamental de sua história. Desde o colapso da Rus de Kiev no século XIII, a Rússia tem precisado de acesso a corredores marítimos para o comércio. Isso sempre foi muito importante. Ela sempre teve esses 3 oceanos em suas fronteiras ocidentais. Agora, o Mar Negro, é claro, é importante. Mas sim, como você disse, não apenas a Guerra da Crimeia, em meados do século XIX, mas de fato, esse foi um dos grandes gatilhos do conflito. O golpe na Ucrânia foi visto como uma forma de expulsar a frota russa do Mar Negro da Crimeia. Assim, a anexação da Crimeia se um objetivo. Mas agora, é claro, vemos esses ataques a navios civis russos no Mar Negro. E agora, os russos parecem estar cada vez mais determinados a concentrar suas prioridades em Odessa, para garantir que isso não volte a acontecer no futuro. Você também mencionou o Mar Báltico. Não se trata apenas de a OTAN aspirar transformá-lo em um lago da OTAN. Até mesmo um ex-secretário-geral da OTAN argumentou que agora que os finlandeses e os suecos fazem parte da aliança, poderíamos impor um bloqueio a São Petersburgo, ou até mesmo a Kaliningrado. Quero dizer, o fato de estarmos falando abertamente sobre isso é o que parece o mais próximo que podemos chegar de uma declaração de guerra. E o terceiro mar, é claro, como você disse, o Ártico, também é bastante importante, especialmente agora que os russos estão trabalhando nessa rota marítima do norte. Será um corredor muito rápido e barato conectando a Ásia e a Europa, e ficará quase completamente fora do controle dos Estados Unidos. Os russos veem os as declarações de Trump sobre tomar a Groenlândia como algo ligado ao Ártico, naturalmente. E nesta parte do mundo, a Escandinávia, que foi uma região de paz durante a Guerra Fria, agora está se posicionando mais como uma linha de frente. Isso inclui a Suécia e a Finlândia, é claro, que estão ingressando na OTAN em vez de permanecerem neutras. E como você mencionou, os noruegueses costumavam ter uma espécie de versão OTAN Light para si mesmos.